Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula de máquinas elétricas. Eu sou o professor Dailson Cavalcante Oliveira, professor do IFRN Campus João Câmara. Nós hoje vamos estudar os transformadores trifásicos, tá? Vamos passar nessa aula os conceitos gerais, os princípios básicos de um transformador trifásico. Bem, um transformador trifásico ele pode ser montado, ser constituído por três transformadores monofásicos, um para cada fase do sistema, tá? Ou uma única peça onde são montados todos os enrolamentos para cada fase. Nesse exemplo aqui a gente consegue perceber os três transformadores monofásicos e nesse aqui a peça trifásica com os enrolamentos primários, cada um por fase, e os enrolamentos secundários, cada um por fase. Quais seriam as vantagens de se ter um banco de transformadores trifásicos? Isso aqui é chamado de banco de transformadores. Há uma peça única que é o transformador trifásico. A vantagem desse aqui, que a gente pode destacar em relação a vantagens e desvantagens, a gente pode dizer que esse aqui ele é mais caro. Porque você precisa, enfim, de três transformadores trifásicos, são três peças diferentes, fabricadas diferentes, então envolve custos mais onerosos, mais caros na fabricação. Ele possui uma eficiência menor, porque são três sistemas diferentes, então cada um vai ter suas perdas ali, individualizadas, né? A vantagem que podemos mencionar é que, em caso de defeito em um desses transformadores, eu posso remover aquele de operação, colocar um reserva para substituí-lo enquanto aquele que deu defeito é mandado para manutenção ou realizado algum reparo lá para depois colocá-lo em operação novamente. Essa seria a vantagem, eu não preciso trocar toda a peça, todo o sistema. O transformador trifásico em única peça, ele é mais eficiente porque todo o sistema é construído ali dentro, então as perdas são unificadas ali. Eu consigo fabricar ele de modo que as perdas elas sejam mínimas possíveis. Ele é mais leve por ser menor, está tudo montadinho ali, né, no mesmo corpo, na mesma peça. E a desvantagem é que ocorreu algum problema em uma das três fases, toda a peça precisa ser substituída. Então, aí vai da concessionária, vai do sistema elétrico em decidir qual é a melhor forma de se manter o sistema. É em um banco de transformadores ou é um único transformador trifásico. E aqui eu tenho uma imagem de dois transformadores trifásicos, né? Um transformador de menor potência, né? Esse transformador aqui é trifásico, a gente não consegue perceber, mas os três enrolamentos aqui, os seis enrolamentos estão montados aqui, cada um por fase, tá? Nessas três partes aqui na cor vermelha. Okay? Os dados de placa é um transformador de bancada, um transformador para comandos elétricos ou para painéis, tá? Então o acesso dele é mais simplificado, é bem intuitivo, né? As tensões aqui não são tensões elevadas, provavelmente são tensões menores que podem ser operadas com instrumentos para baixa tensão, instrumentos comuns, instrumentos EPIs e instrumentos dedicados a baixa tensão. Nesse caso aqui a gente tem um transformador trifásico de subestação, um transformador maior, geralmente a tensão aqui é muito elevada, 3.800 volts, 69.000 volts. Então é um transformador que envolve uma perícia maior, tá, para operação e para manutenção também. Então dentro desse transformador aqui, esse transformador geralmente ele é constituído por carcaça, e essa carcaça possui óleo isolante, óleo mineral isolante, e possui radiadores. O óleo serve como um sistema de refrigeração que auxilia no transporte de calor para o ambiente externo. Isso dá um ganho de potência ao transformador também. Tá? Então, esse aqui é o transformador trifásico de subestação. Como é que pode ser feitas as ligações de um transformador trifásico, né?
eu tenho dois grupos de enrolamentos básicos. Eu tenho os grupos dos enrolamentos primários, geralmente são 3 por fase, e tenho o grupo dos enrolamentos secundários, tá? Que também são 3 por fase. E eu posso ligar o primário em Y, o secundário em Y, o primário em delta, o secundário em delta, o primário em Y, o secundário em delta, o primário em delta, o secundário em Y. Então isso aí depende de qual é a vantagem do sistema, né? Delta, delta, por exemplo, né? O primeiro sistema que a gente pode conhecer é o sistema YY, onde o primário é ligado em Y, e o secundário também. Então, nesse exemplo aqui, aqui está ilustrando a ligação Y dele, aqui está ilustrando através dos símbolos, e aqui está ilustrando através do diagrama dos transformadores didáticos, né, em esquema didático. Então, as entradas, né, a gente pode ver que no sistema Y existe um ponto onde há emenda das três fases, que é logo após os enrolamentos, né? Então, logo após os enrolamentos, eu tenho um ponto em comum aqui, onde é a entrada, onde é o centro da estrela. E as entradas da fase A, fase B e fase C. A mesma coisa acontece com o secundário. Tá? Eu tenho um ponto em comum. Então, precisei pausar o vídeo aqui para fazer uma correção. Tá? A figura estava errada, mas se eu corrigir então. No primário a gente tem as ligações. Ó. O centro da estrela está ligando aqui. E o centro da estrela no secundário também está ligando aqui nos terminais de saída de cada um dos enrolamentos. Tá? Como é que a gente pode definir a relação de transformação entre a tensão, no caso aqui, essa tensão entre duas fases, isso que a gente chama de tensão de linha. Tensão entre duas fases é chamada tensão de linha. E do primário e a tensão de linha do secundário. Para isso a gente tem que pensar no transformador individual, por exemplo, esse transformadorzinho individual aqui, né? Qual é a relação entre essa tensão aqui e a tensão entre fases, de linha, no caso, né? Então, se a gente olhar para esse diagrama, a gente vê que a tensão de fase é a tensão entre uma fase e o centro da estrela. O centro da estrela a gente chama de neutro. Okay? Então, qual é a relação entre a tensão aqui, entre esse enrolamento e a tensão de linha? Né? No sistema trifásico, essa relação é raiz de 3. Ou seja, a tensão de fase ela é a tensão de linha dividida por raiz de 3. Okay? Então, vamos tentar reescrever isso aqui. Então, vou aproveitar isso aqui. Ó. Então, no transformador convencional, a nossa relação de transformação seria a tensão de fase, né? Que chama de V fase. Essa tensão de fase ela é tensão sobre esse enrolamento aqui do primário. Vou colocar aqui um pezinho do primário. Vou colocar assim, né? É melhor. FP VFP primário sobre a tensão no secundário, fase no secundário, FS. Então a relação de transformação do tráfego convencional, tá? Tensão nessa bobina sobre tensão nessa outra. Né? É a relação de transformação convencional, N1 sobre N2. Né? Eu sei que essa tensão de fase aqui, ela é essa tensão aqui de linha sobre raiz de 3. Né? Então, seria a tensão de linha no primário sobre raiz de 3. Né? Então, 3. Okay? Então, isso aqui dividido. Vou copiar aqui. A gente teria algo assim. Okay? Seria algo desse jeito. Né?
O raio de 3, esqueci de trocar aqui pelo S. O raio de 3 corta com o raio de 3 e a gente acaba ficando com tensão de linha no primário sobre tensão de linha no secundário. Então, a gente fica com VL primário dividido por VLS secundário. Então essa é a nossa relação de transformação para o tráfego trifásico, ok? A relação de transformação entre a tensão de linha aqui na entrada do tráfego e a tensão de saída dele é simplesmente a tensão de linha no primário dividido pela tensão de linha no secundário. A mesma coisa acontece com a corrente, né? A corrente de linha que entra no primário dividido pela corrente de linha que sai no secundário, a relação é 1 sobre A. Ok? É 1 sobre A. Onde esse A é o número de voltas no primário sobre o número de voltas no secundário. Ok? Bem, o que a gente pode comentar ainda sobre esse tipo de ligação, né? Existem vantagens, por exemplo, eu tenho 2 níveis de tensões em cada lado do transformador, eu posso ligar entre 2 fases, né? Ou ligar entre fase e neutro, já que eu tenho acessível ali o centro da estrela, tá? Tanto no primário como no secundário. Porém, ele tem pouco uso prático, porque o transformador ele liga as cargas diferentes, né? No sistema de distribuição, um tráfego tem em seu secundário, tem ligado ali um grupo de residências, né? Na outra fase tem outro grupo, na outra fase tem residências mais fábricas, por exemplo. Então, em cada fase eu vou ter níveis de cargas diferentes, né? Isso pode fazer com que ocorram desequilíbrios, tá? Nas correntes e nas tensões, porque o centro da estrela ela não está aterrado. Esse é o único problema desse sistema. Como não há um aterramento ali, o neutro que está lá perto do consumidor, que está na casa do cliente, que está na fábrica, é diferente do neutro lá do transformador. Então existe aí uma flutuação, uma diferença de potencial entre os dois neutros, tá? Entre esses dois neutros aqui, ó, o neutro da carga, o neutro do transformador é esse aqui. Lá na carga vai estar ligado de alguma forma, né? Pode ser cargas monofásicas, pode ser cargas trifásicas também. Só que o neutro lá não vai corresponder a esse aqui. Então vai surgir desequilíbrios aqui nas tensões da fase A com a tensão da fase B com a tensão da fase C. E esses equilíbrios podem causar algum tipo de problemas no sistema, tá? No sistema elétrico. Então ele não tem muito uso prático assim, né? Para esse caso também, outro problema tem a ver com os harmônicos, que eu expliquei em uma das aulas anteriores. A corrente de saturação, a saturação do transformador, por causa que não é linear, né? Ou seja, você vai aumentando a corrente de saturação, a magnetização do núcleo não acompanha em certo ponto, ela vai magnetizando conforme você aumenta de forma linear, mas chega um momento que não adianta mais você aumentar a corrente, porque a magnetização não vai aumentar tanto. Então é o momento que ocorre a saturação. Então isso causa um desequilíbrio, uma distorção na corrente. Essa distorção é provocada pela presença de uma harmônica de terceira ordem, tá? Nessa corrente. Então essa harmônica, onde a gente separa esses sinais, né? A gente viu lá que um sinal ele pode ser composto, uma tensão ela pode ser composta por sinais senoidais, tá? Então se a gente imaginar, por exemplo, uma frequência 60 Hz, a gente vai colocar ali um sinal com uma frequência maior e uma certa amplitude, né? Uma outra senoide com uma frequência maior e uma amplitude maior, vai provocar, né, no sistema uma distorção, né? Eu vou trazer um exemplo aqui. Então eu trouxe essa imagem aqui para ilustrar. Aqui eu tenho um sinal que é uma onda quadrada, né? É um sinal periódico, tá?
Esse sinal aqui, na verdade, ele é composto por vários sinais menores, uma fundamental, que é uma senoide perfeitinha. Imagina que isso aqui pode ser a corrente elétrica, por exemplo. E eu vou acrescentando aqui outros sinais, tá? De frequência maior, de amplitude menor, de modo que quando eu somo tudo isso aqui, né, todos eles compondo lá, passando pelos condutores ao mesmo tempo, é enxergado pelo sistema dessa forma, tá? Uma onda quadrada. Então imagine que isso aqui é a corrente, né? A corrente elétrica, tá? O efeito da saturação lá do transformador, digamos que ele provoca isso aqui. Não é bem esse formato aqui, a gente vai ver mais à frente qual é o formato, mas digamos que seja esse aqui. Então, uma dessas componentes aqui, no caso do transformador é de terceira ordem, tá? Ela, quando presente nesse tipo de ligação Y-Y, ela é amplificada de forma muito, muito grande, tá? Do que as outras. Isso faz com que ocorram sobretensões, podem ocorrer sobretensões no sistema, tá? Por causa dessa harmônica aqui. Então, mais um motivo para não se usar esse tipo de ligação Y-Y, tá? A não ser que se resolva o problema aterrando os nêutrons, tá? O nêutron de um dos lados do transformador, nos dois lados. Se forem aterrados, as fases vão se equilibrar, né? Resolve esse primeiro problema aqui, e ele também resolve o segundo problema, né? Outra situação que também é possível existir é colocar um terciário dentro do transformador montado em delta. Então esse terciário absorveria os desequilíbrios das cargas e as componentes harmônicas, né? Não é bem o foco aqui da disciplina a gente estudar essa questão do terciário absorver as harmônicas em delta, mas é bom comentar porque de fato existe isso na prática, tá? A ligação Y-delta, né, mostrando aqui como é que era ligado. Então, o primário ligado em estrela, com o centro aqui em estrela, tal. Tem esse esquema aqui para ilustrar. E o secundário ligado em delta. Okay? Ligado em delta. Pode ser esse formato aqui, um formato com um transformador único, né? Uma única peça, teria esse esquema aqui. Okay? A relação de transformação, nesse caso, é diferente, tá? Ela é A vezes raiz de 3. Então, a gente entende que seja raiz de 3, a gente pode deduzir isso aqui. Mas vamos tentar explicar, vou tentar explicar de forma mais intuitiva, né? No caso anterior, esse rolamento aqui, ele está ligado em Y, né? E tem um centro neutro aqui em comum. No secundário não, no secundário a gente tem ele sendo ligado em duas tensões de fase, né? Então uma comparação aqui, a gente precisaria transformar esse lado aqui para Y também, para fazer a comparação. E nessa transformação surgiria aí um raiz de 3, tá? Na hora que a gente fosse dividir a tensão de fase desse enrolamento com a tensão de fase desse outro, ia surgir aí uma raiz de 3, né? Então, por exemplo, né, vamos lá, né? Eu tenho aqui a tensão dessa de fase dividida por essa tensão que já é de linha, né? Já é de linha. Então, olha, vamos lá, né? Vou tentar fazer aqui. Tensão de linha no primário aqui, ela é raiz de 3 vezes a tensão de fase, né? Então, vou aproveitar esse raiz de 3 aqui. A tensão de linha aqui é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então, PF aqui, né? Vou colocar um P também para ilustrar que é primário. Será esse aqui. Dividido por a tensão no secundário, do enrolamento secundário, né? Tem que fazer enrolamento com enrolamento, ok? Para depois a gente saber quem é linha e quem é fase, tá? Então, esse aqui no caso, a tensão é de fase, nesse enrolamento está aqui sobre esse enrolamento é a tensão de fase. Nesse caso, quem está nesse enrolamento é a tensão de linha, então, quem já vai colocar a própria tensão de linha no secundário. Então, essa tensão de linha aqui,
Então, essa razão aqui, VFP sobre VLS, tensão de fase no primário, sobre tensão de linha no secundário, já é a relação de transformação, porque já é a relação que está no próprio transformador aqui. Então isso aqui é igual a A. Tá? Isso aqui é igual a A. Okay? Daí que a gente tem essa fórmula aqui, tá? Onde surge ela. Okay? Mesma coisa com a corrente, aparece aqui um raio de 3 no sistema. Okay? O que a gente pode comentar a respeito dessa ligação em estrela delta é que é possível ter dois níveis de tensões também, tá? Uma de fase e uma de linha no primário dele, tá? Já que eu tenho acessível ali um neutro. Não existe ali a componente do terceiro harmônico, não existe problema com harmônicas, tá? Porque o delta no secundário suprime, absorve essa terceira harmônica e ele também absorve desequilíbrios nas cargas, tá? É absorvido aí na ligação em delta. Assim que uma fase se desequilibra, naturalmente as outras fases vão absorver esse desequilíbrio aí, tá? Parcialmente. Desvantagens é que eu não tenho acessível neutro no secundário, tá? Eu só posso ligar no nível de tensão. E como eu tenho uma ligação em delta no secundário, diferente que em Y, as tensões de linha no primário com as tensões de linha no secundário não vão estar em fase. Existe aí um desequilíbrio, um defasamento de 30 graus, pelo menos, entre tensão de linha no primário e tensão de linha no secundário. Então isso tem que ser observado no momento que a gente vai energizar o transformador trifásico em paralelo na rede. Okay? A ligação ΔY, tá? Tem o mesmo princípio da anterior, certo? Aqui a razão é A, em tensão de linha no primário e tensão de linha no secundário, é A sobre raiz de 3. E a corrente é raiz de 3 sobre A, corrente no primário, sobre corrente no secundário. Okay? E possui as mesmas vantagens da ligação Y em delta. Tá? É só uma outra maneira de ligar, né? É um complementar, né? Um complementar do caso anterior. Geralmente é nesse caso aqui que a gente pode ligar os transformadores da distribuição, né? Salvo engano, algumas concessionárias usam esse esquema aqui na distribuição. Eles ligam o transformador, o primário ligam em delta, o secundário ligam em Y, aterram o nêutron e manda as 3 fases para a rede elétrica, né? Então, se vocês observarem, só está indo 3 fases nos postes, né? Um quarto fio, que seria um nêutron, que ele é aterrado lá na subestação. Okay? E a ligação delta em delta também tem as vantagens de equilíbrio de cargas, das cargas, né? E a vantagem também de não apresentar, os casos anteriores apresentam lá a questão do defasamento, né? Em tensão primária e tensão secundária, esse defasam para menos de 30 graus. Nesse caso aqui não, as duas ligações são iguais, então eles mantêm a mesma fase, tanto primária como secundária. E a relação de transformação se mantém igual ao do transformador convencional, né? Tensão no primário, a de tensão é A, né? É N1 sobre N2, e a corrente é 1 sobre A. Ok? Como é que se pode ser especificados os transformadores? Aqui já é outro tema, né? O transformador trifásico, geralmente a gente só aborda as questões das ligações, né? As análises mesmo é feita em outra disciplina, que analisa os fluxos em corrente ali no transformador, né? Então não é o objetivo aqui do curso, a princípio. Mas a gente pode comentar um pouco sobre as especificações dos transformadores, né? Então seria a potência nominal, geralmente é dada em VA, kVA ou MegaVA, tá? Transformadores de grande porte,
são dados em NVA. Tensão primária e tensão secundária são as especificações que se dão. Frequência, né? Basicamente são estes três principais especificações, né? O que a gente pode falar como observação aqui é que essas especificações aqui tentam limitar a intensidade de corrente nos rolamentos, né? Então, quando você diz uma potência nominal, uma frequência nominal, uma tensão nominal, você está, na verdade, determinando que o nível de tensão e corrente para o qual o transformador não se danifique durante a operação. Então, esse gráfico aqui a gente pode observar uma característica, né, de como a tensão nominal influencia nessa questão dos níveis permissíveis de um transformador, né? Aqui eu tenho um fluxo, tá? Um fluxo. Aqui eu tenho a magnetização do núcleo, tá? Então, nessa região aqui é uma região não saturada. Então, quando aumenta a corrente aqui, o transformador ele meio que se magnetiza de forma proporcional ao aumento da corrente. Só que a partir desse ponto aqui, o aumento já não é mais tão proporcional assim, ocorre já uma saturação, né? Então, suponha que o fluxo máximo aqui, que eu possa permitir, seja esse φ1 aqui, por exemplo, φ1. Então, está na região ainda não saturada, né? Então, se eu for replicar isso aqui na corrente, ó, aqui embaixo é o gráfico da corrente elétrica, né? Então, para esse primeiro gráfico aqui, na posição 1, não tem, na posição 1, não, na região insaturada, não saturada, né? No caso, não tem saturação ainda, é um gráfico com uma corrente pequena, essa corrente de magnetização, tá? Isso aqui é a corrente de magnetização do núcleo. Quando eu exijo mais fluxo, né? No caso, se eu observar aqui, por exemplo, um novo valor de fluxo mais alto, então exige esse ponto aqui, para poder se magnetizar com esse novo fluxo, é exigido o transformador mais corrente. Então é observado aqui, ó, o nível de corrente já aumentou para essa região 2. Se eu exigir mais fluxo ainda, aí já vou para esse outro ponto aqui, ó. Olha para onde vai o valor da corrente. Então o valor de pico da corrente atinge esse ponto aqui, pode não ser adequado para o funcionamento do transformador, pode vir a se danificar. Então, esse gráfico aqui já ilustra que o fluxo é o determinante, a característica determinante para o funcionamento do transformador. Então, vamos observar aqui o que acontece com a frequência. Tá? A tensão e a frequência, a gente pode perceber aqui nessa forma, elas influenciam no valor do fluxo, né? A gente não quer fazer esse fluxo subir muito para a região acima da permitida. Então, se a gente aumentar a tensão, a gente aumenta o fluxo. Se a gente observar que a frequência está aqui embaixo, se a gente diminuir a frequência, a gente também aumenta o fluxo. Então, um transformador ele não pode ser colocado em outro patamar de operação com tensão superior ou com frequência inferior, sem haver uma análise, né? Por exemplo, eu vou colocar um transformador que opera aqui no Brasil para operar no Paraguai, a frequência brasileira é 60 Hz, no Paraguai é 50. Então lá eu tenho que readequar o nível de tensão também, para poder manter esse fluxo dentro do patamar adequado. Senão vai exigir uma corrente de magnetização inviável para o transformador, que vai danificar ele. Então esse seria um dos motivos de haver essas especificações. Outro motivo é a questão das correntes transitórias no transformador, né? Durante a energização, no primeiro instante da energização, pode acontecer que a corrente ela se exceda muito e venha a provocar algum tipo de distúrbio que se propague na rede, né? Por exemplo, um disjuntor desarme, né? Por causa desse excesso de corrente. Então isso geralmente acontece, né? Quando a tensão aplicada for zero, tiver fase zero, tá? O fluxo ele pode atingir o dobro do valor nominal
que acarreta nessas correntes elevadas. Então, esclarecendo melhor, né, essa questão das correntes transitórias quando se energiza o transformador, tá? É porque a tensão ela é uma senoide, né? Então a gente não tem um controle ali, pode não haver esse controle de quando a senoide vai começar, né? Ela pode começar no zero, né? Pode começar um pouco mais defasada. Quando se aplica uma senoide com fase zero, o fluxo, né, ele pode assumir um valor que é o dobro do valor nominal dele. Então isso poderia resultar numa corrente elevadíssima, conforme pode ver aqui no gráfico. Tá? O caso natural seria esse aqui, o fluxo desse valor aqui. Então, essa situação aqui acontece quando o ângulo ele é 90 graus. O ângulo aplicado no transformador é 90 graus. Se o ângulo for 0 graus, é o pior caso. Esse fluxo aqui assume o dobro do valor. Qualquer valor de fase entre 0 e 90 vai provocar algum tipo de excesso, né? Ou seja, entre o pior caso e o valor ideal. Tá? Então, quando se energiza o transformador, o sistema deve suportar esses níveis de correntes de excitação, de energização. Correntes transitórias que acontecem somente durante a energização do tráfego. Okay? E por último, a gente tem os transformadores de instrumentação, os TPs e os T6. Transformador de potencial, né? E transformador de corrente. Transformador de potencial seria um transformador, na verdade, transformadores de instrumentação, eles são transformadores que permitem que a gente meça as grandezas como corrente e tensão, tá? Em sistemas de grande potência. Por exemplo, como é que eu consigo mensurar uma tensão de 69 mil volts, 500 mil volts, né, ou mais? Como é que eu consigo mensurar correntes da ordem de 100 mil, 20 mil, 50 mil amperes, ou mais do que isso? Então, eu uso transformadores, como o TP, por exemplo, ele é ligado aqui aonde eu quero medir a tensão. Então, ele pega essa tensão, reduz para uma tensão que eu possa mensurar com um instrumento adequado. Tá? Então, aqui está um exemplo de um TP. Tem isoladores aqui, nesse acesso aqui eu tenho, posso energizar os cabos do instrumento, né, onde eu preciso medir, o computador que vai monitorar a subestação. E o transformador de corrente, no caso, um exemplo ilustrando aqui, seria um fio, né, o fio onde passa a corrente que eu quero mensurar, um circuito magnético aqui, no caso seria um núcleo magnético, e um outro enrolamento, onde eu consigo colocar aqui o meu amperímetro, ou meus instrumentos de medição aqui, de baixa impedância. Né? No caso do TP, eu jamais posso curto-circuitar o TP no secundário, não, isso parece ser muito óbvio, né? Porque isso causaria danos. E no TC, eu jamais posso deixar ele em aberto, tá? Não posso abrir o secundário. Eu deixo ele em curto-circuito através de um instrumento lá de baixa impedância, ou então curto-circuitado mesmo, para evitar que as tensões elevadas surjam aqui. Na hora que ele abre, tensões elevadas surgirão aqui, com certeza. Então, para evitar esse risco, sempre ligando algum instrumento de baixa impedância, como amperímetro aqui nesse circuito do secundário do TP. E aqui é um exemplo do transformador de potência de corrente, né, para uma subestação. Então, cada um desses equipamentos aqui é um TC, um transformador de corrente diferente. Okay? Então, para medir as correntes, existem instrumentos com aparatos como esse aqui, equipamentos como esse aqui. Então é isso, essa foi a aula de hoje, né? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.